Nesta playlist falei muito sobre grandes pensadores, filósofos gregos, Heráclito, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros tantos. Mas na atualidade eu acho que tem gente muito interessante que deve ser comentada, gente interessante que merece uma atenção. Estes mais recentes seriam alguns séculos para cá. Estes tantos aqui foram muito na época da Grécia, antes de Cristo até mesmo. Então acho que alguns mais recentes, de alguns séculos, deveriam ser mencionados. Eles são conhecidos mais como ocultistas, ocultismo. E eu acredito, eu tenho uma forte tendência em colocar que o ocultista tem de ser um filósofo também, de pequeno alcance talvez, mas um filósofo também, porque ele tem que ser livre em pensamentos. O ocultista, um terapeuta ocultista, já conversei com um, já necessitei dos serviços de um, ajudou muito. E o que ele fazia? Ele misturava salmos, passagens bíblicas, pedras, misturava chás, orações, conhecimentos filosóficos, misturava tudo. Ou seja, para ajudar uns as outras pessoas, no caso dele, ele fazia uma misturança boa, que funcionava, que tinha um certo poder. Por que tinha um certo poder? Porque eu acreditava no que ele estava fazendo e ele tinha convicção do que estava fazendo, acreditava nos métodos que usava e acreditava que aquilo poderia ajudar. Se a outra pessoa, eu no caso, colaborasse, acreditasse. Em verdade, os remédios alopáticos, remédios homeopáticos, eles não curam a gente. Eles facilitam para que o nosso corpo se recupere. Em verdade, se não acreditamos nos medicamentos, eles não vão fazer efeitos, porque eles entram no corpo para ajudar, mas nós temos pensamentos de que não vai ajudar, de que não vamos ser curados. O que acontece? O remédio vai perder o seu efeito, porque o emocional, a crença, a fé nossa é nenhuma. Então o remédio está para amenizar ou eliminar os efeitos que evitam a cura. Na grande maioria estão para isso. E se não acreditamos, gasto inútil de dinheiro, de tomar remédios. E no ocultismo entendo isso. No caso desse terapeuta, ele acreditava que funcionaria os empregos que ele utilizava. E ele via também que eu estaria colaborando para que os métodos dele funcionassem. Pois bem, eu entendo que hoje o ocultismo, ocultistas chamam de magos também, é uma união de conhecimentos, de muitos conhecimentos, muitas áreas, incluindo filosofia. E por que um ocultista não pode ser um filósofo também? De pouco alcance, pouco conhecimento, mas um filósofo. Porque o ocultista em si tem de ter liberdade emocional, liberdade mental, de conhecer técnicas outras. Se torna um ocultista. Se torna mal falado por muitas religiões, porque não acredita no mesmo Deus que eles. Não acredita naquele Deus único que está lá em cima, que não sabemos onde é o lá em cima, e que vai ajudar a todos, e que se não nos dedicamos a Ele, Ele nos deixa. Tem uma frase que eu acho um tanto curiosa. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus é ninguém. Não é bem assim. Dá uma impressão de que Deus é um espírito uno, independente de todos. Ele ajuda, a gente tenta colocar como obrigação nos ajudar. Está lá para nos ajudar. Temos que pedir e Ele ajuda. Ele é
independente da gente. Não. Bom, eu já coloquei o que eu acho de Deus. Agora, o ocultista tem que compreender esse lado Deus também. Quem é Deus? Podemos e nós somos Deus em nosso universo interior, em nossos conhecimentos. Porém, podemos assimilar conhecimentos e nos equipararmos a Deus, a Jesus. É um tanto estranho pensar assim, mas Jesus disse em uma passagem: realizei muitos eventos, muitas curas, muitas coisas, eu disse, e vocês poderão fazer mais do que eu. Palavras dele nas Escrituras, nos Evangelhos. Então, entendo que todo ocultista é hoje o que pensadores e filósofos de antigamente, da Grécia Antiga, eram naquela época. Só que hoje um ocultista deve acumular mais conhecimentos, mais áreas a se empenhar. Não simplesmente estudar um curso de ocultismo, de bruxaria, e ficar por isso mesmo. Não vai adiantar nada, vai só a saber como pensa um bruxo, uma bruxa, um feiticeiro, um mago. Como pensa, não vai se tornar um. Porque temos que estudar o que existe, e após estudar o que existe, compreender, assimilar, ir à frente. Aí se torna um ocultista. Os grandes ocultistas, Eliphas Levi, Samuel Lindell e outros tantos, esses ocultistas tiveram um mestre, alguém que lhes ensinou muita coisa. A maioria deles aprendeu através de Helena Blavatsky, russa de muito tempo antes. Russa que redescobriu, vamos colocar assim, ou trouxe, não redescobriu, tudo já existia, mas ela trouxe do oculto, do silêncio total, os conhecimentos ocultistas de milênios. Então esses papos, Eliphas Levi, Larry Butter, que eu gosto muito, trouxe todos esses conhecimentos, e estes se tornaram ocultistas famosos, acrescentaram mais aos conhecimentos que Blavatsky trouxe, porque aprenderam com ela, uma das principais mestras deles, e depois de aprender, superaram esses conhecimentos. Não digo superaram, mas superaram os conhecimentos que receberam. Então se tornaram famosos, e hoje muitos ocultistas se baseiam nos livros destes para formar seus conhecimentos. No entanto, tem que formar seus conhecimentos através destes e em cima destes colocarem suas teorias, colocarem seus aprendizados pessoais, aquilo que os pensadores da Grécia faziam, trocavam ideias entre eles, um preenchia o conhecimento do outro, acrescentava o conhecimento do outro, e iam crescendo juntamente, juntos, opiniões diferentes, sim, mas cresciam juntos, aprendiam juntos. E hoje deveríamos ser assim. Os ocultistas, a grande maioria, atualmente, os ocultistas atualmente são quietos, calados, não espalham o que sabe a outros. Mostram o milagre, mas não contam como se realiza esse milagre. Eu acho isso um erro. Estou sendo egoísta não fazendo isso. Então, entendo que os grandes ocultistas, hoje, se quiserem se tornar grandes ocultistas, têm que assimilar a filosofia também, o autoconhecimento, o aprendizado. Ocultista não tem nada a ver com magia. Magia, mago, fazer magia. Mago não. Mágico, fazer mágicas, nada disso. Isso é presbidigitação, ilusório. Não existe. É truques. Mas o mago, o ocultista, tem que fazer magia sim, mas magia aqui dentro. Magia de mostrar a realidade da vida, magia de mostrar as coisas que sabe, magia de falar de algo interessante para quem tem interesse
em melhorar o seu íntimo, em melhorar o seu aprendizado. Se tem o desejo de se tornar também um ocultista ou um mago, então vai atrás de um e através dele aprende muitas coisas. Eu me interesso agora em falar de alguém que foi um ocultista, foi um filósofo grandioso também, influenciou muita gente famosa. Aleister Crowley é um também que foi influenciado por Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, ela foi mestra de muita gente. E ele foi seguido por muita gente famosa. Por quê? Porque ele dizia algumas coisas que pensavam, refletiam e realmente tem algo a ver. Tem algo a ver. Ele foi incrível neste sentido. Ele foi conhecido principalmente no Brasil, foi conhecido por causa de Raul Seixas. Inclusive muita coisa que Raul disse, era de Aleister Crowley, não exatamente a sabedoria de Raul. Raul Seixas soube pegar os ensinamentos dele e torná-los públicos, torná-los sábios. E Raul Seixas ganhou a sua notoriedade exatamente porque dizia coisas que tocavam aqui principalmente. Raul Seixas falava coisas um maluco beleza, que falava certas coisas que tocavam aqui, a digital indelével, kármica de todas as pessoas. Mas o que ele falava, as grandes tiradas do Raul Seixas eram de Aleister Crowley. Por exemplo, aqui, alguns influenciados por Crowley: Led Zeppelin, Rolling Stones, Iron Maiden, The Beatles, Black Sabbath, Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne, David Bowie, Raul e John Frusciante. Esses foram influenciados por Aleister Crowley. Todos esses conseguiram sucesso. Conseguiram sucessos porque talvez tenham seguido a filosofia de Crowley e entendido qual o caminho mais correto a seguir. Mais correto a seguir, sim, se tornaram famosos, porque não andaram por aí procurando caminhos, não andaram por aí procurando sem encontrar porquês. Encontraram alguém que falava coisas que tocava, soava dentro deles. Encontraram alguém que fazia isso por eles. Então se tornaram seguidores. Se tornaram seguidores, começaram a filosofar em relação aos pensamentos de Crowley e mudaram a sua vida. É algo interessante isso. Achamos uma frase interessante, uma colocação interessante, filosófica interessante, e pensamos nisso. Tomamos um bom tempo pensando. Será? Não será? Discordo. Mas eu acho interessante, vou pensar. Aos poucos, sem notar mesmo, nós começamos a nos moldar interiormente, baseado naquela forma de pensar, naquela filosofia que foi passada. É uma das maravilhas, a magia que um ocultista filósofo pode realizar, a magia de transformar a cabeça de uma pessoa, transformar a pessoa num sábio, um total desconhecido, um total sem caminho, que eu diria, estes famosos não tinham um caminho, não tinham uma direção a seguir. E os pensamentos, a filosofia deste Crowley, lhes deu uma direção a tomar. Não o seguiram, não tomaram ele como todo-poderoso, mas ouviram, pensaram, refletiram e tomaram este caminho a seguir. E ele era um ocultista, um filósofo também. Filósofo daquele tipo de filósofo que eu acho que todos deveriam tentar. Não ficar estudando a filosofia e saber a vida dos grandes filósofos, e sim estudar a filosofia, tomar os
pensamentos desses filósofos, pensamento, Sócrates, Platão, maravilhosos, tomar esses pensamentos e filosofar em cima. Por quê? Será que é assim mesmo? Será que não é diferente com o passar do tempo? Filosofar, o que ele quis dizer com isto? Costumo colocar o seguinte: quanto menor a frase filosófica, menor um texto, não, uma frase pequena, quanto menor a frase filosófica de profundidade, mais contexto, mais conteúdo tem dentro. Mais conteúdo tem dentro porque vai lançar uma ideia, mas não vai dar nenhum histórico, não vai sugerir nenhuma pesquisa por aqui ou por ali, não vai sugerir. Fica por conta daquele que leu tal pensamento curto, pensamento filosófico, e achou interessante, vai ficar por conta dele trabalhar em cima. O que quer dizer, o que eu entendi ou o que eu não entendi, não vou aceitar isso, não vou aceitar aquilo. Um pensamento filosófico, quanto menor, menos palavras, mas mais denso, mais sugere pensamentos e filosofias, entendimentos, conhecimentos tantos. Assim entendo que deva ser a filosofia, não fazer a cabeça de ninguém, não fazer a cabeça de ninguém, porém dar caminhos, demonstrar caminhos, sugerir caminhos a pensar. Cada um de nós, seres racionais, temos que encontrar na filosofia o nosso próprio caminho. Os pensadores, num vídeo desses eu comentei que vários deles se juntavam, comentavam, conversavam, só que eles tinham pequenas diferenças de opiniões em relação a tudo. Trocavam opiniões e acomodavam essas opiniões ao que eles achavam. Eram filósofos, pensadores, mas eram diferentes em essência. Todos nós, o universo encarnado, planetário, e o universo desencarnado, ou seria nossas existências anteriores, não houve em nenhum desses 4 trilhões ou mais de encarnações que passaram por este planeta, não houveram dois seres iguais nesse sentido. Porque eu tive, vamos dizer 7, 8, 10, 20 encarnações. Porém, cada encarnação que eu tinha, aprendi alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. Então a encarnação seguinte era um pouco mais sábia que a encarnação anterior. Então eu não era igual ao minha existência anterior. Eu não era igual em pensamento. Não falo de atitudes, não falo de aspecto físico. Eu não era igual em pensamento ao que eu era antes. Ou seja, passamos pela existência, aprendemos muita coisa e desaprendemos aquilo que precisamos desaprender também. Aprendemos muita coisa. Chega no final da existência, somos deste tipo. Vamos partir sendo assim. Próxima encarnação, vamos chegar como éramos no final dela, acrescido do que aprendemos. Ou seja, não seremos nem iguais ao que éramos no final da última encarnação, porque houve o acréscimo de aprendizado. Alguns aprendizados a gente desenvolve estando encarnado. Outros aprendizados são aprendizados para o futuro. Esses outros aprendizados estão dentro da gente e vão ser acumulados, vão ser guardados para a próxima encarnação. Então, em nenhuma existência, ninguém é igual a si na encarnação anterior. Então, coloquemos a quantidade incrivelmente grande de seres e suas existências, nenhuma delas é igual, porque todos melhoraram, todos se superaram à anterior. E não tem porquê, porque se manter da mesma maneira que era, isso chega a ser um retrocesso. Então,
estes tantos famosos tomaram seus conhecimentos de Aleister Crowley, tomaram seus conhecimentos e assimilaram eles e acomodaram eles na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, no que queriam fazer. Aqui eu citei muitos cantores, grupos de rock, muita gente. Eles conseguiram esse sucesso por quê? Porque colocaram a filosofia que aprenderam, a filosofia que assimilaram na arte que praticavam. Tomar a filosofia para colocar na arte que praticam. Como eu disse, o conhecimento humano está em 4 pilares: ciência, religião, filosofia e arte. Pois bem, esses aqui pegaram da filosofia que assimilaram de Aleister Crowley e colocaram em sua arte. Alguns gostam, outros acham demoníacas a arte que eles faziam. Demônio não existe, mas eles tornaram a arte deles mais saborosa, mais intuitiva, porque algumas das músicas deles podem levar a pessoa a viajar, intuitivamente viajar, aprender alguma coisa a mais. Vão ouvir a arte destes e se sentir muitíssimo bem, aprender. Tomemos algumas músicas do Raul Seixas, quanta coisa ele deixou. Claro, houve o Paulo Coelho nesse meio todo, muita coisa Paulo Coelho colocou, mas tem muito conteúdo que Aleister Crowley influenciou. Algumas frases de Aleister Crowley aqui. O pecado que é imperdoável é consciente e intencionalmente rejeitar a verdade. Temer o conhecimento para que o conhecimento não favoreça os teus preconceitos. O pecado é imperdoável, é inconsciente e intencionalmente rejeita a verdade. O pecado faz bem cometer o pecado porque é imperdoável, é inconsequente. Digamos assim, eu digo que no sexo é bom o pecado porque vai contra tudo aquilo que disseram pra gente ser pecado. Então a gente vai propositadamente pecar, acaba sendo até mais gostoso uma relação dessa maneira. Temer o conhecimento é derrubar o pecado, derrubar a mentira. Temer o conhecimento, pessoas temem o conhecimento porque não sabem lidar com o conhecimento, não sabem lidar com sabedoria, não sabem lidar com coisa consistente que não pode ser trincada, não pode ser quebrada. O conhecimento é exatamente isso, a verdade que não se pode desmentir, não tem como, já foi confirmada a verdade e colocar uma mentira em cima de uma verdade. Essa mentira terá menos valor, terá menor vida, menor existência. A magia é a arte ou a ciência de causar mudanças com a força de vontade. A magia é a arte ou a ciência de causar mudanças com a força de vontade. E aquilo eu aceito, eu vou acreditar que se possa fazer algo em meu benefício. Uma magia interior. Eu acredito que poderá me ajudar, eu acredito que serei curado de algo. Então é uma ciência, acaba sendo uma ciência. Nós, a pessoa que precisa do benefício de uma magia, faz aquilo se tornar realidade dentro do corpo, faz aquilo se tornar magia dentro de si. Quer dizer, nós que tornamos a magia verdadeira, existente. Um ocultista, um filósofo vem e faz uma magia e nós começamos a interpretar, entender e acreditar que é verdade, pode ser aquilo. Então nós vamos aceitar aquilo e aquilo irá acordar em nós o poder mágico que temos. O poder mágico que temos em nós. Ninguém pode fazer uma magia a outra pessoa, boa ou ruim. Ninguém pode. Ninguém tem o poder de fazer uma magia boa ou
ruim para alguém. O que uma pessoa, as pessoas podem fazer e acabam fazendo é lançando uma ideia, tentando colocar acordar uma ideia aqui dentro, acordar um dom que se tem. Um dom que se tem. Conta-se há muito tempo atrás, li há muito tempo atrás, isso vai décadas, um asilo pegou fogo, Estados Unidos, fogo, labaredas, aquela coisa, e muitos velhinhos de cadeira de rodas não conseguiam andar, outros que andavam, mas com dificuldades, então foram os profissionais, enfermeiros, médicos, foram tirando os velhinhos de dentro do asilo, mas era muitos velhinhos, a maioria não conseguiria sair de lá, porque não tinham tantas pessoas para ajudá-los a retirar. Então, no desespero, no horror do que poderia acontecer, alguns que não podiam mais andar, estavam em cadeira de rodas ou estavam deitados, levantaram e saíram andando, com alguma dificuldade, mas saíram andando, eram aleijados. Como é que pode? Como é que pode acontecer uma coisa dessas no meio de um sufoco daqueles? Eles, tomados como deficientes físicos, saíram andando, fugiram do fogo. A explicação é a seguinte: eles já não tinham mais problemas físicos. O seu karma, digamos assim, já passou de sofrer fisicamente, já aprenderam alguma coisa, estavam resignados com a situação, aprenderam algo, mas tinham o receio de andar aqui dentro ainda, tinham receio, de medo de cair, aqueles receios tantos que guardamos por muito tempo. Acontece que aquele fogo, o perigo de morrer, aquela coisa medonha, aquele calor, o fogo se aproximando e não tinha ninguém para ajudá-lo a levantar, porque eram muitos pacientes a serem retirados. No desespero eles levantaram, nem perceberam, levantaram e saíram andando, com dificuldades, mas saíram andando. Quer dizer, eles realizaram dentro deles um milagre que às vezes pediram para algum santo, pediram para algum benzedor, pediram em orações. Quantas vezes devem ter pedido este milagre de poder andar e não conseguiram? Por quê? Porque os métodos que usaram, as pessoas que vieram lhes atender, não transmitiram, não acordaram aquela necessidade de fazer um milagre em si mesmo. Quem faz milagre em nós somos nós mesmos. Podemos acreditar. Vamos rezar um santo na igreja? Vamos fazer promessas a esse santo? Vamos acreditar que aquele benzedor pode me ajudar a resolver esse problema? O que acontece? A minha fé que move montanhas, a minha fé não está bem dirigida para que eu acredite que posso me curar. A minha fé não é forte o suficiente para que eu acredite. A minha fé é forte, mas eu não acredito que ela seja forte o suficiente para me permitir eu me curar. Então eu pego a minha fé, entrego para alguém, dirijo essa fé para alguém, dirijo essa fé para uma imagem. A imagem não vai fazer milagre, aquele alguém não vai fazer milagre, mas é a minha crença que ele vá realizar um milagre é tão grande que aquela força, fé poderosa que eu não sinto poder utilizar em mim, aquela fé poderosa eu lanço a ele, ou a imagem, lanço, e a mesma energia volta a mim, só que aí a minha mentalidade é diferente. Enquanto era só eu não acreditando do poder fantástico da minha fé em me curar, vou passar a acreditar na minha fé que sinto vir daquele imagem ou pessoa. Então acabo sendo curado por mim mesmo
mas dando o nome de outro. Assim é a cura que a gente tem que fazer na gente e não ficar esperando que outros curem. É a magia é a arte ou a ciência. A arte é aquela pessoa age de tal maneira que pode curar, mas está usando o seu próprio poder de cura, a sua força interior para se curar. Mas ele sabe disso, sabe que se conseguir te convencer de que pode ser curado, ele vai te curar, vai dar essa impressão. Por isso que muitas vezes, até acredito, vão em igrejas e conseguem a cura porque alguém lhe tocou a mão. Jesus disse a uma mulher, essa parte é muito interessante e cai maravilhosamente aqui. Uma mulher sangrava muito e não tinha mais cura, ninguém mais ajudava ela porque não tinha mais cura. Aí ela tinha certeza absoluta que se tocasse nas mãos do Mestre, Jesus, iria ser curada imediatamente. E ela procurou, ficou sabendo que Jesus iria passar ali perto. Ela foi até lá, não conseguiu chegar perto porque era muita gente, um corredor repleto, ele passando no meio, ela não conseguia, até que ela conseguiu lançar mão e tocar nas vestes dele. Ele percebeu pelo leve puxão que houve, alguém tocou nas vestes dele. Ele olhou para trás e viu aquela mulher caída no chão lá, segurando as mãos dele, e ela já sentiu que tinha mudado o corpo dela, que ela já iria parar o sangramento, iria melhorar. Aí ela disse para ele: tu me curaste. Mas Jesus disse: tua fé te curou. Quer dizer, ela, a mulher, usou do poder que ela achava a magia dele iria curá-lo. Ela usou da fé para conseguir a cura. Conseguiu a cura, e é assim que muitos acontecimentos ocorrem no dia a dia da gente. Muitos acontecimentos ocorrem nas igrejas por aí, nas tais igrejas. Não vou desmerecê-las, porque esses pastores, muito mais do que... tenho muitas críticas sobre eles, mas algo que eles fazem muitíssimo bem é transmitir confiança de que você pode ser curado, transmitir confiança de que eu posso curar você. É uma ilusão, é uma arte, sim, como disse aqui, é uma arte. Está te convencendo de que poderei te curar, e assim farei. Permita que eu te cure. Venha aqui, peça, se dedique mentalmente, peça a Jesus. Toda a parafernália verbal que eles usam. Nesse ponto aí, digamos assim, dou um crédito a estes pastores, mas só nesse sentido, porque curar mesmo, eles não têm o poder de curar. Eles acabam usando da sua fé em seu favor. Eles acabam usando do seu poder de cura, o seu poder de se curar. Acabam usando do seu poder de se curar em seu favor. Consegue uma cura, consegue uma melhora, consegue, mas não foi ele. Ele, digamos assim, canalizou toda a fé da pessoa para retornar para ela. É autoajuda isso também? É um tipo de autoajuda. Não sei se consigo me curar, mas ele consegue. Então por que não acreditar que consegue se recuperar? Eu tenho uma certa idade, tenho problemas físicos como todos têm, porém quando surge alguma coisa errada, alguma coisa não está bem, eu procuro entender o que acontece, procuro me convencer? Não. Procuro sentir se o meu corpo consegue se recuperar. Entendo que se eu deixar o meu corpo se recuperar, eu deixar sem traumas, sem pensamentos negativos, sem aquela coisa de vai piorar, se eu deixar o meu corpo
se virar sozinho, irei me curar, irei melhorar. E acaba acontecendo, claro, com a idade há um acúmulo de problemas, mas todos eles podem ser vividos se soubermos levar, se soubermos compreender, não maldizer a vida, não maldizer o destino. O corpo acaba revertendo, acaba procurando amenizar ou curar o que não está bem. Há também a necessidade de medicamentos. Dependendo do que acontece, há necessidade de medicamentos, mas nenhum medicamento faz o efeito que deve se nós não acreditarmos no tal medicamento. Nenhum medicamento fará o efeito desejado, nos curará ou manterá nossa saúde, ao menos bem, se não acreditarmos. É a arte de se curar, a arte de se melhorar, de se ver. Isso é o quê? É um tipo de filosofia, mas só podemos empregá-la se não temos receios, preconceitos, outras opiniões negativas a encherem a cabeça da gente. Nós nos curamos, nós nos melhoramos e nós temos que seguir um caminho para acreditar nisso. E nisto os tais pensadores, filósofos sérios, nos indicam o caminho, nos aliviam de dores, nos melhoram interiormente, nos tornam em bem-estar, nos tornam crentes de que podemos fazer alguma coisa. Ou seja, eles colocam muitas informações, filósofos colocam muitas informações aqui. Nossa mente, mesmo às vezes contra a nossa vontade, começa uma alquimia desses pensamentos aqui dentro. E passamos a acreditar, passamos a fazer aquilo que deveríamos, que é acreditar e colocar em prática esse acreditar, e colocar em prática e aos poucos até realizar. Nós podemos nos curar, ou seja, a grande maioria das doenças, não doenças kármicas, mas a grande maioria das doenças nós colocamos em nós. A grande maioria das doenças nós colocamos em nós, por vários motivos que deveríamos estudar. Deveríamos saber por que resolvemos assumir ter estas doenças. Nós colocamos em nós essas doenças, no corpo físico, no corpo mental também, traumas. Agora, nós temos o poder, já que colocamos as doenças na gente, nós temos o poder de tirar da gente, nós temos o poder de remover essas doenças, corpo e mental. Só não acreditamos ter esse poder, porque quando colocamos, assumimos, queremos, através de vícios, comportamento emocional, comportamento alimentar até mesmo, resolvemos assumir essas doenças e estamos com elas. Nem percebemos. Foi fácil. Demorou, mas foi fácil assumir essas doenças. Agora tirar elas, eliminar, amenizar, aí não é fácil, não acreditamos ter o poder disto. Ou seja, temos o poder de fazer coisas ruins a nós, mas não temos o poder de desfazer essas coisas ruins em nós. Não temos. Não temos consciência de que podemos retirar isso da gente. Ou não queremos por algum motivo, ou nos sentimos bem pela atenção que recebemos dos outros por estarmos doentes. É o que aconteceu com aqueles velhinhos. Estavam recebendo muita atenção, tentavam se levantar, se mexer, não conseguiam porque sempre alguém estava lá para segurar. E é uma certa carência. Tem alguém aqui, uma fisioterapeuta, né, para levantar, ajudar a andar, mas se eu começar a andar sozinho, aquela pessoa não vai mais tocar em mim, não vai mais me acarinhar, não vai mais passar a mão em meu rosto, não vai mais sentir pena de mim.
É o que acontece. Inclusive, tem muito fisioterapeuta que é meio carrasco. Por quê? Tem que forçar o corpo a reagir, já que a mente não está reagindo. Já que a boa vontade da pessoa não está reagindo. Então, tem que forçar o corpo, causar dor, para ver se a pessoa acorda para a vida, acorda para a saúde dela. Isto é uma maneira de curar a mente, de modificar, fazer milagres dentro da mente de alguém. Falar coisas que vai acordar sentimentos, sensações, possíveis realizações. Falo de um ocultista, Aleister Crowley, bem atual, um século atrás quase, mas bem atual porque fez a cabeça de muitas pessoas, muitos artistas, de uma quantidade enorme de outras pessoas também, mas esses famosos, fez a cabeça desses artistas que colocaram de sua filosofia dele, de Aleister Crowley, colocaram a filosofia dele na arte que faziam. E essa arte encantou muitas pessoas. Quer dizer, pegou a essência de uma filosofia, conjugou numa arte, ninguém talvez nem percebesse, ligasse com o nome, mas havia um contexto muito mais denso, muito mais profundo, harmonioso, belo. Se alimentaram daquilo porque gostaram, se alimentaram daquilo e lhes fez bem. Lhes faz bem ainda recordar, ouvir músicas deles, lhes faz bem ainda. Quer dizer, estão se alimentando através de várias etapas da sabedoria de um ocultista de 100 anos atrás. Platão, Sócrates. Muitos destes, quantos milênios se passaram e ainda hoje alimenta o conteúdo de muita gente que os procura. Um ocultista deveria ser também um filósofo. É um filósofo, mas não assume, não alimenta esse lado para poder ajudar as pessoas. Talvez.